Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando as cartas de Paulo e nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Então, antes de dar início aqui no nosso estudo de hoje, eu vou pedir para a irmã Francisca fazer uma oração para a gente estar começando. Irmã Francisca. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs. Amado Deus e meu Pai, neste domingo, nesta manhã, ó Pai, queremos já te agradecer mais uma vez pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos deixa a nós, a nossa casa, de estarmos de pé, Deus. Senhor, estamos aqui nesse estudo bíblico para aprender mais da Tua palavra, Deus. Que os nossos ouvidos estejam abertos espiritualmente para ouvir a Tua palavra e colocar ela em prática e viver a Tua palavra, Deus. Senhor, muito obrigada por esse ensinamento, Pai, que estamos aprendendo sobre Paulo, Deus, e te pedimos, ó Pai, aqui como igreja, que o Senhor venha alcançar todos da nossa casa, da nossa família e parentela, aqueles que ainda, Senhor, não entregaram a vida para Ti. Que o Senhor venha, Pai, nos usar tremendamente para que com oração, com sabedoria, Pai, a gente fale da Tua palavra para eles. E só o Senhor tem o poder de tirar as escamas, de tirar a religiosidade, de tirar o engano da vida deles, ó Pai. Alcança a todos, meu Pai, porque nós queremos, como a Tua palavra diz, nós, a nossa casa, te servindo, ó Deus. Use tremendamente a vida do irmão Marcelinho, do irmão Edgar, do pastor Vanderlei. Use a vida de cada um que está aqui, para que tudo que for falado agora, meu Pai, seja para edificação, para edificarmos um ao outro na fé, Pai. Ó Deus, muito obrigada por essa rica oportunidade de estarmos de pé na Tua presença e estar aqui nesse estudo, Deus, para ouvir a Tua palavra. Fala, Espírito Santo de Deus, porque os Teus servos e as Tuas servas estão aqui para Te ouvir, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmã Francisca, amém. Obrigado. Então, agora a gente vai estar aqui dando sequência, né? Nós estamos na carta de Filipenses, é a sexta carta, né, que nós já estamos estudando, já estudamos as outras também, né? A gente viu que são 13 cartas, né? São 9 destinadas à igreja, são 4 destinadas a pessoas, né? A gente tem visto isso. Aqui a gente já falou quais são as cartas das igrejas, a carta das pessoas. A gente já falou do autor, nós começamos. A gente sempre fala, a gente contextualiza, né? A gente fala do autor, a gente fala do local, a gente fala da ocasião, da data que aconteceu. Enfim, a gente fala um pouco de história no início dos nossos estudos, né? E a gente já falou do autor, né? Que é Paulo, né? A gente já falou sobre ele, que ele foi um servo transformado, né? Ele era um judeu que foi transformado. A gente leu aqui a história dele no capítulo 9 de Atos. A gente leu a história de Paulo, a conversão dele no capítulo 9. A gente viu como que se deu isso, né? A gente sabe da missão dele, que é levar o evangelho para todos, para gentios também, inclusive, não só para o povo de Deus, para todos, né? Então, a gente já viu isso, né? A gente também falou um pouco do local, né? A gente sempre mostra um mapinha para a gente ter um entendimento onde que a gente está falando. A gente mostra que Paulo ele estava em Roma, preso, quando ele escreveu essa carta. Mas a gente está estudando aqui quando ele foi para Filipos, né? Como que aconteceu a ida dele para Filipos e a fundação da igreja. Então, essa carta, ela foi escrita em Roma para os filipenses, mas a gente está primeiro vendo o que aconteceu lá em Filipos, como se construiu, né? Como é que chegou a igreja lá em Filipos. É isso que a gente está vendo. E a gente mostrou também, né, nesse mesmo mapinha, deixa eu só voltar um pouco, eu gosto de reforçar no mapinha, né, que aqui na Galácia é o Oriente, né, e aqui é a Macedônia, que é a Europa, né, o Ocidente. É importante sempre a gente estar salientando aqui, né, nesse mapinha, que a gente vê aqui, ó, Israel, aqui do lado direito, aqui embaixo. A gente viu na primeira viagem missionária de Paulo, que basicamente foi a região da Galácia, aqui, né, o Oriente.
E quando foi começar a segunda viagem missionária de Paulo, foram 3 viagens missionárias. Quando foi começar a segunda, a gente viu que ele tinha planos de revisitar as igrejas que ele plantou aqui na Ásia. Só que a gente está vendo aqui, né, em Atos, no capítulo 16, quando começa a segunda viagem de Paulo, nós estamos vendo que, a gente viu isso, que ele foi direcionado pelo Espírito Santo para ir para a Macedônia, isto é, Europa, Ocidente. E ele foi e chegou em Filipos, que é onde a gente está vendo hoje, né? E aí, a gente falando um pouco das datas também, né, a gente mencionou mais ou menos, né, sabendo que ele estava preso lá em Roma, a gente falou um pouco sobre essas datas também, quando que foi escrita. E aí a gente falou do propósito também da carta, além de ser conhecida como a carta da alegria, né, que temos que ter alegria mesmo diante das dificuldades, essa carta também tem um propósito de enviar informações a respeito dele, de Epafrodito. Epafrodito foi um irmão que eles mandaram, né, os filipenses mandaram lá para ajudar Paulo lá, né, em Roma. Então, Paulo vai falar também nessa carta como é que estão as coisas. Epafrodito estava muito doente nessa época. E também Paulo está agradecendo a ajuda que ele recebe, ele sempre teve ajuda dessa cidade, desse povo de Filipos. E também, essa carta que nós vamos ler também adverte contra falsos mestres. A gente vai ver isso também, né? E aí, a gente está estudando aqui a igreja, como é que formou. E lá no capítulo 16, né, a gente começou a estudar essa história, o início dessa segunda viagem missionária de Paulo. E a gente já começou a falar lá no finalzinho do capítulo 15, no início do 16, começou a viagem, né, de Paulo. E aí a gente já começou a ver o quê? Que chegou lá em Filipos, a gente já viu lá que era uma cidade, antigamente ela chamava Crenides, né? A gente viu que era isso, depois quando ela foi chamada de Filipos depois da guerra, quando Filipe II era o pai de Alexandre o Grande, ele conquistou aquela região, então a gente viu aqui que Antônio e Otávio, eles derrotaram o Brutus e o Cássio lá em Filipos, que foram os assassinos lá de Júlio César. E virou uma colônia romana. Então, isso é importante a gente entender que era uma colônia romana, isso a gente já viu, e ela tinha costume, ela tinha uma vida baseada na governança romana, né? E aí, quando a gente começou a entrar aqui no capítulo 16, a gente leu alguns trechos e a gente viu 2 personagens já transformados aqui nessa história, nesse capítulo aqui. A gente já falou da Lídia, que era uma asiática de Tiatira, que era uma empresária, né? A gente viu isso sobre Lídia. A gente viu também aqui na sequência a mulher adivinha, né? Que foi liberta por Paulo. A gente viu isso também, né, no domingo passado. E aí, quando a gente ia entrar nessa questão do outro personagem importante que nós vamos estudar, esses 3 personagens aqui, é o carcereiro também. E para a gente estudar o carcereiro, a gente vai ver como é que foi a prisão de Paulo, né, aqui em Atos. Então, o que eu fiz aqui? A gente vai agora começar a falar sobre isso. O que eu fiz? Eu tenho lido aqui em Atos, no capítulo 16. Mas agora, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo aqui na telinha para ficar mais fácil para a gente acompanhar, porque às vezes eu leio aqui, os irmãos abrem a Bíblia aí, às vezes alguém não tem a Bíblia, então fica mais fácil o texto estar aqui, então coloquei o texto aqui. Então, agora, nessa sequência que a gente já viu a, a história aqui de Lídia, já viu a história da adivinha, nós vamos entrar agora no versículo 19, aqui no Atos 16, nós vamos ver como é que se deu a prisão de Paulo e Silas, como é que aconteceu isso, né? Como é que eles foram libertos, como é que o carcereiro foi convertido, enfim. Então, nós temos aqui, nesse capítulo aqui, esses 3 bloquinhos. Nós vamos ver quando eles foram presos, aqui do versículo 19 ao 26. Depois a gente vai ver a conversão do carcereiro, como é que foi, do 27 ao 34. E depois a libertação de Paulo e Silas, no 34, do 35 até o 40. Então, esse capítulo 16 é muito importante, por isso que eu disse para todos que seria bom fazer uma leitura prévia,
né? Porque isso aqui é um livro que eu chamo de livro de história, né? Muito importante para a gente entender. E aí depois a gente entra na leitura da carta que Paulo escreveu quando estava em Roma. Bom, então vamos lá. Agora eu vou ler aqui para vocês do versículo 19 até o 26, quando que Paulo e Silas foram presos, como é que se deu. Eu vou ler aqui o 19 até o 26. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Antes de eu continuar aqui a leitura, só para fazer a ligação com o que a gente já leu domingo passado, né? Aqui vendo os seus senhores, ele está falando de quem aqui, né? Os senhores de quem? Da mulher adivinha. Só para a gente fazer a ligação. Então, quando Paulo libertou a mulher adivinha, a gente falou sobre ela, que ela tinha os senhores dela que ganhava dinheiro com isso. Como Paulo a libertou, os seus senhores, então viu que, Paulo atrapalhou o negócio deles, vamos chamar assim. Então, só para a gente fazer esse link. Então, vou continuar a leitura aqui. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-o aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes darem muito açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, o carcereiro, né, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Bom, só algumas observações nesse trecho aqui, importante. A primeira eu já fiz, né, que quem arrastou Paulo e Silas lá foram aqueles senhores da adivinha. Mas eles fizeram uma observação aqui, né, falando, esses homens aqui são judeus, estão perturbando, né? Eles estão propagando um costume que não podemos receber nem praticar porque somos romanos, que naquela época Roma tolerava assim a religião, os judeus, mas eles não permitiam que os judeus ficassem influenciando os romanos. Isso eles não queriam. Eles até deixavam, né? Assim, até toleravam, mas não permitia que ficava perturbando os romanos, né? Então, é por isso, e esses senhores aí da adivinha, já levaram para as autoridades e já falaram, esses são judeus e estão perturbando, então já prenderam. Então, é importante que mais para frente a gente vai entender por que é importante essa precipitação deles, já falar que são judeus e já foram presos, né? E aí já foi para o cárcere. E aí uma coisa importante também que eu queria deixar aqui, né, para a gente entender, isso aqui é a carta da alegria, a gente falou, né? Está muito claro aqui, ó, no versículo 25, que Silas e Paulo, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Olha a situação. Açoitaram, rasgaram as roupas, prenderam o pé no tronco, lá na parte pior lá do cárcere, e eles oravam e cantavam louvores a Deus. Isso daqui é um ensinamento muito forte. Eu até pus aqui eu enfatizei, porque não, olha a situação que eles estavam, e mesmo assim eles oravam e cantavam louvores a Deus. E olha o testemunho deles, porque todos os presos estavam lá presenciando. Então ele não estava lá orando, né? Ó Senhor, nos liberta, ó Senhor, manda aqui um terremoto. Não. Ele estava fazendo o que a gente tem que fazer sempre, orar o tempo todo e louvar o nosso Deus, em qualquer circunstância. Agora, Deus agiu, Deus abriu as portas, Deus mandou o terremoto. A gente até vai ver que esse terremoto não matou ninguém, não, mas foi só uma coisa específica.
Isso aqui é um ensinamento muito importante, né, para a igreja. Edgar quer fazer uma observação aí nesse bloco ainda? Assim, quando você fala dos pretores, né, você tem ali eles tinham um cargo, né, na época, algo bastante significativo, porque eles eram como, vamos dizer, hoje seriam magistrados, ou seriam também os soldados. Então, existia a guarda pretoriana, que era aquela que, né, cuidava da segurança mesmo, mas os pretores poderiam ser também encontrados como um poder judicial, alguém que julgava uma situação ruim e enquadrava eles num artigo X, numa lei X da época. Então, não necessariamente eram policiais, né, ou eram soldados, eram também magistrados ou juízes mesmo, né, da época. E eles tinham capacidade, né, ou pelo menos formação para isso, para entender que aquela coisa não estava de acordo com os princípios romanos, né? Então, eles interviam de uma forma como se fosse a polícia civil e a militar ali, né, agindo naquela situação. Então, quando você fala pretor, parece que é só a guarda pretoriana, que tal. Não, não necessariamente. Eles podiam ser civis, né, que trabalhavam para o governo e que interviam em situações diferentes na situação, no caso de Paulo ali, né, que não estava condizente com o que o romano entendia como normal, né? Exatamente. Bom, e aí, então, eles foram presos e teve esse terremoto e as cadeias, né, as amarras foram soltadas, as portas foram abertas. Olha que interessante. Agora vamos no segundo bloquinho, né, a partir do 27, né? A partir do 27 até o 34 aqui, né? O que aconteceu após o terremoto, né? No 27, ó. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, antes da gente concluir o último bloquinho, como, né, da libertação de Paulo e Silas, olha só que interessante o que está acontecendo aqui. Até chamei a atenção aqui. Logo que teve o terremoto e as portas foram abertas, logo aqui no versículo 27, né? Olha que interessante, o carcereiro ele já ia se suicidar, né? Já puxou a espada e ia se suicidar. Por quê, né? Porque ele estava supondo que os prisioneiros fugiram e a missão dele era manter a segurança máxima, e ele já sabia que tinha ocorrências nessa época que se o preso fugia, a vida do carcereiro era ceifada. Então ele já sabia, então ele falou, melhor eu me suicidar, porque se os romanos me pegar aqui, já vão me matar, ainda vai sofrer, né? Então ele pensou aí em se suicidar, e Paulo já interviu. Ele falou, não, não fugimos, nós estamos aqui. Não tem erro. Então Paulo demonstrou ali um sentimento, demonstrou ali uma clareza, uma luz, ali ele foi uma luz ali para o carcereiro, ele falou, nós vamos ficar, nós estamos aqui, não se preocupa não. Inclusive, quando o carcereiro prostrou-se diante de Paulo, ele queria entender como é que ele faz para ser salvo, e Paulo deixa aqui uma mensagem muito importante para a gente, que é o objetivo principal de Paulo levar o evangelho, crer no Senhor Jesus e será salvo. Então, o foco principal do evangelho é crer no Senhor Jesus. É a nova aliança que a gente vem falando.
Quem aceita Jesus é que é salvo. É aqui, essa aqui é a regra básica do Evangelho. Paulo está mostrando aqui para a gente que é muito simples o que a gente tem que levar para essas pessoas. Como é que essas pessoas se convertem? O que elas precisam saber para ser salva? Conhecer Jesus. Conhecer e crer que ele é o único e suficiente Salvador. Então, ele já deixa uma lição aqui muito importante. E ele disse que também poderia ser salvo a casa dele. Ele levou eles para a casa dele. Olha que interessante quanta coisa aconteceu nessa noite, né? Levou para a casa deles, né? Paulo levou o evangelho. O carcereiro, eles cuidaram das feridas, né? Porque eles foram açoitados. Cuidaram deles tudo. Olha só que interessante, né? Pô, e depois volta para a prisão, né? Até aqui nós não estamos falando de libertação, né? Olha só que interessante. Até aqui a gente não está... Está muito claro, né, que quando Deus abriu as portas e destravou as algemas, eles não saíram, não fugiram. Estão aqui, estão evangelizando, estão fazendo algumas coisas aqui interessantes e ensinando a gente, ensinando todos nós que lemos esse trecho. E aí nós vamos ler aqui o final. Aí na sequência. Quando amanheceu, né? Tá vendo? Olha quanta coisa aconteceu nessa noite. Ó, eles foram lá na casa, cuidaram deles, voltaram para a prisão, né? Lá, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então chegou uma informação que era para pôr aqueles homens em liberdade. Mas eu vou dar sequência aqui na leitura até o fim, depois eu comento, que é interessante também. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos ponham em liberdade. Os oficiais da justiça comunicaram isso aos pretores, e os pretores ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Olha só que interessante aqui, irmãos, para finalizar essa questão da prisão deles, né? Quando amanheceu, né, chegou a notícia de que poderiam colocar em liberdade, tá vendo que Paulo falou assim: olha, vocês agiram errado, nós somos cidadãos romanos, e vocês se precipitaram. Lembra que a gente leu ali atrás, quando os senhores da adivinha foram lá falar: são judeus aí que estão perturbando as ordens, querendo fazer com que a gente siga costumes deles, que nós romanos sigamos a cultura deles. Ó, ali eles se precipitaram. Então, Paulo está falando, os pretores se precipitaram, viram o erro, agora manda uma informação de lá e está tudo certo? Não, que eles venham aqui pessoalmente corrigir esse erro. E os pretores foram lá pessoalmente e colocaram eles em liberdade. Né? Então, veja bem, tudo isso aconteceu, né, quando Paulo chegou em Filipos. Agora eu até vou voltar um pouco ali onde a gente estava no nosso resumo. Ó, quanta coisa interessante a gente aprendeu nesse trecho, irmão. Eu até deixei aqui registrado na nossa telinha, porque essa passagem ela é muito importante para a gente entender o que aconteceu em Filipos, que é o que nós estamos estudando, né, naquela época. Então vamos voltar aqui no nosso resumo, ó, né?
Aí a gente entendeu o terceiro personagem desse trecho, né? Que legal. Então a gente viu 3 personagens aqui, a conversão de 3 personagens. A gente viu a formação, a chegada, a implantação de uma igreja lá em Filipos. A gente viu como era essa cidade, as características dela e o que aconteceu. E olha que interessante, a gente tem aqui 3 personagens. A Lídia é uma empresária, ela é uma asiática, que veio da Ásia. Tinha a mulher adivinha, que era uma serva. A gente entende que ela teve uma serva porque tinha senhores. E tinha o carcereiro. O carcereiro era um romano, era um funcionário público. Olha só que interessante os 3 personagens que nós estamos avaliando aqui, que foram convertidos, que foram libertos. São 3 raças, uma asiática, um grego, um romano, 3 classes sociais distintas. Classe social baixa, a serva, que tinha os senhores que mandavam nela. Classe social alta, que era a Lídia, empresária. Funcionário público, que era o carcereiro. Então, a gente está vendo 3 raças, 3 classes sociais. Irmãos, a igreja é para todos. Para todos. Todos somos iguais na igreja de Jesus. O pastor Vanderlei queria falar, pastor? Só uma coisa, estava observando aqui, normalmente quando você fala de terremoto, é destruição, é tristeza, é luta, aí tu fala, meu pai, houve um terremoto, misericórdia, esse terremoto aqui foi de bênção, né? Olha só, as 2 bênçãos que esse terremoto trouxe, né? Trouxe para a vida. A primeira coisa que está observando, né? O interessante é, de repente, né? Quando você nem imagina, vem um terremoto, deixa você triste. Mas esse terremoto aqui veio, de repente, trouxe bênção para eles, né? Mostrou o poder de Deus através de uma oração. Então, a gente tem, louva o nome do meu Deus, né? E às vezes tem terremoto na nossa vida que parece que vai nos destruir, mas quando você está orando, é transformado em bênção. E as 2 bênçãos aqui que receberam, primeiro a bênção foi que as portas se abriram. Então, às vezes, nós passamos por lutas, mas ora que a porta vai abrir, né? Às vezes, um terremoto passando por luta, ora que as algemas que estão nos prendendo vai ser rompida. Então, vamos estar livres para receber a bênção. Então, é isso aí, achei. Terremoto, esse terremoto foi bênção, mostrou o poder de Deus, né? Poder de Deus. Eu fico pensando, na hora que começou a tremer até a prisão, eles ficaram com medo, pessoal, lógico. Nossa, vai cair tudo em cima de nós, vamos morrer aqui, vamos morrer. E quem sabe alguns... E Paulo continuou orando, Olha, irmão, a diferença daquele que crê em Jesus, né? Aquele que tem certeza que Deus está presente, né? Enquanto talvez, eu fico imaginando, né? A gente lá dentro começou a tremer na terra, o que você vai fazer? E agora? Vamos morrer? Não, calma. Esse terremoto, essa luta que você está passando, é para aperfeiçoar sua fé. É para Deus mostrar que Ele está com você no momento da luta. Amém. Só isso. Amém. E também, reforçando aqui esses 3 personagens, né, que além de ser 3 raças diferentes, classes sociais diferentes, um momento de conversão e de libertação deles também é didático para nós. Um momento, a gente vê que Lídia, ela teve a conversão, ela já era uma mulher de Deus, ela era uma pessoa de Deus. E ela se converteu a Jesus. Ela já era uma pessoa, vamos dizer assim, religiosa, né? E se converteu para Jesus, né? Aceitou Jesus, né? Agora, já o carcereiro, a conversão dele foi num momento de crise. Foi num momento de uma situação que para ele era morte. E quantas vezes a gente está numa situação muito ruim e naquele momento, né? Muitas pessoas falam que tem gente que se converte pela dor, né? Ele conheceu Jesus naquele momento, num momento de crise, num momento de situação difícil para ele era momento de morte, porque ele achou que ele ia morrer, porque tamanho era o problema dele naquele momento, né? Lídia que não fala, a Lídia não, a moça possessa, ela foi liberta,
Não fala que ela foi convertida, mas ela foi liberta. Também a situação dela já era uma situação onde ela já seguia outros caminhos, outros deuses, outra religião, outras coisas que não era adequado, né? A gente também tem, né, o poder de Deus liberta desses caminhos errados, dessas crenças erradas que as pessoas seguem. Onde chega aqui a implantação da igreja, ela vai converter, ela vai libertar, ela vai transformar. E nesse momento que Paulo chegou junto com os amigos lá em Filipos, olha o que aconteceu, quanta coisa aconteceu. E muito didático para a gente esse trecho, essa passagem, porque nos mostra diferentes coisas, diferentes formas, diferentes situações. Interessante, essa carta é muito usada em estudo para mostrar isso, né? A abrangência da igreja. Igreja é para todas as pessoas, né? E a bênção de Deus, como diz o pastor Vanderlei, né? Terremoto foi específico para uma bênção ali. Momento de oração, momento de louvor. Então, não é só orar, é louvar também. E louvar a Deus é testemunhar que a gente é cristão. Testemunhar que nós temos um Deus que salva. Testemunhar que nós não estamos sozinhos. Esse testemunho, ele converte pessoas. Aqui está muito claro, essa formação. A igreja de Filipos é uma lição muito forte para a gente. O Edgar, que levantou a mão? Você também entender que as bênçãos de Deus no sentido financeiro, no sentido de prosperidade também, não deve ser um fator de afastar ou não do evangelho ou tá agindo de maneira diferente, né? Isso é independente de como você está, né? Você ser abençoado no lado financeiro e você ter uma grande casa ou ter condições para poder ir para vários lugares ou poder ajudar ou poder dividir isso tudo, né? Também é bênção. Então, às vezes a gente fala, não, mas essa pessoa quer tanta coisa para abençoar mais, né? Para ter mais espaço para receber e falar do evangelho, para hospedar pessoas, para ser hospitaleiro, para mostrar que mesmo tendo tudo isso, o evangelho mudou, né? O coração dela para poder receber pessoas, né? Então, muita gente fala, não, mas a humildade, o pobrezinho, o quietinho, tal, cristão. Não, às vezes não. Você pode ser rico, né? E isso vai ser um fator para você levar mais o evangelho, né? A gente às vezes desclassifica, aquele rico está longe do reino de Deus. Não, às vezes ele está muito perto, mais próximo do que um pobrezinho, às vezes, né? Porque ele está dividindo aquilo que ele tem. Ou ele está usando aquilo que Deus está dando para ele como ser um fator de levar pessoas a conhecer o evangelho, montando eventos para levar o evangelho, indo para lugares onde outros não conseguem ir, recebendo pessoas numa casa maior, onde tem mais espaço e onde mais pessoas, servindo pessoas para que aquilo também seja um fator de, olha, eu sou muito bem recebido lá, e aí falo do evangelho. Então, ter dinheiro, ter classe social diferenciada, não é um fator que exclui, né, o cristão. Nunca vai ser, não deveria ser, né? Perfeito. Perfeito. E aqui mostra isso, né, com a Lídia. E como ela também foi usada para levar o evangelho. É verdade. Muito bem colocado. Posso falar? Quem que está falando? Débora. Ah, pastora, fique à vontade. Então, o Edgar falou, meu pai também, é interessante que esse capítulo que nós estamos estudando, ele quebra qualquer paradigma religioso, né? Foi o que o Edgar falou, às vezes a gente fala, Jesus é para esse, é para aquele. Na realidade, Jesus é para todos, para todas as classes sociais. Jesus, ele veio para salvar a humanidade e para todos os gêneros, né? Para todas as pessoas, independente de como elas se vê, né? Jesus as ama, morreu por todas elas e Jesus veio para todos. A diferença é que quando você aceita Jesus como seu Salvador, começa uma transformação na sua vida. Mas Jesus é para todos, né? Então,
muito interessante que o Edgar falou, porque às vezes a gente pensa que Jesus veio para uma classe social, que Jesus é só para determinados tipos de pessoas. Não. Jesus, ele quer salvar a todos nós, a todas as pessoas que abrem o coração, como fala lá no versículo, que Jesus bate na porta, né? E ele espera a gente abrir. Então, esse capítulo, ele mostra também a importância de você ter o caráter de Cristo, porque ali Paulo e Silas, eles podiam, na hora que abriu a cadeia lá, né, que abriu tudo, eles podiam, ter dado no pé, né, fugido, não é verdade? Mas quando você tem o caráter de Cristo, você respeita a lei, você respeita a palavra de Deus, independente do movimento, do modismo, dos ventos, você respeita a palavra de Deus. Então, esse capítulo, para mim, é um capítulo de quebra de paradigmas religiosos. Nossa, perfeito, pastora. É isso mesmo. É uma quebra de paradigma. Porque Paulo, ele respeitou e ele usou essa situação, respeitando, eles testemunharam e evangelizaram, né, nessa situação. Então, eles mostraram para a gente como que é, né, levar o evangelho para todos, né? E aí também, Edgar queria complementar. O pastor Caju comentou ontem na pregação, né, sobre não há problema algum em você ter, né, coisas, você conquistar, né? Você está aí para conquistar também, mas que isso tudo não seja fator para você, né, se apartar de situações, falar, eu não quero ir, eu não quero receber, eu não quero dividir, eu não quero ajudar, eu não quero levar, né? Então, mas não há problema algum, porque às vezes a gente fica com por que você quer tanta coisa? É ganância ter tudo isso? Não, porque quanto mais eu tenho, mais eu consigo abençoar, mais eu consigo levar, mais eu consigo receber, mais eu consigo distribuir, né? Então, o pastor comentava sobre isso ontem, né? Não deixa, não queira ser pobrezinho, humilde, tão cristão, tão próximo de Deus. Não, isso não é fator, isso não significa nada, né? Isso é efêmero, passageiro, e daqui a pouco, né? Isso não existe mais, né? Então, a parte material vai embora, mas o legado e o espiritual ficam, né? Fica. Irmã Rosângela quer falar? Bom dia, Pai Senhor. Então, primeiro a irmã Rosângela e depois o pastor. Amém. Então, independe da classe social, não é? A pessoa pode ser humilde como rico, né? Que pode levar o evangelho para as pessoas, ajudar as pessoas, abençoar as pessoas. Não é verdade? Exato. Rosângela. O pobrezinho lê a palavra, fala para a pessoa, está ajudando. Então, independe da classe social, né? Pobre ou rico, né? Amém. Rosângela, eu lembro de uma história do Mark Witt, que era eu não sei como ele está agora, né? Mas na época eu lembro, acho que até já comentei sobre isso. E ele é um cantor de música hispano-americana, tal, né? E gospel, e ele ganhou muito dinheiro, né? Muito dinheiro na vida. Ele ficou miliardário, né? Com isso, né? Fazendo shows no mundo inteiro e tal. Mas ele teve um tempo complicado de shows, em que ele aparecia mais do que o próprio Jesus, né, naquilo que ele falava, né? Teve um novo encontro ali, um encontro com Deus, e ele mudou a vida, e aquela fortuna que ele tinha foi um trampolim, um fator ali para que ele levasse mais o evangelho. Então ele montou escolas de música no mundo inteiro para pessoas que não têm como pagar. Ele começou a trabalhar para pessoas, sabe? Ele começou a ajudar com tudo aquilo, né? Que ele ganhou. Então, ficar bilhardário para ele foi uma bênção. Outros falam, mas como assim foi? Porque ele falando, e começou nessa época que ele ficou muito rico a distribuir isso em forma sabe, de ajuda tanto espiritual quanto intelectual, para poder ensinar a música a todos, né? Tal como ele era o setor dele. Então, até ficar rico, né? Pode ser um grande ponto ali, uma bênção para poder dividir, né? A gente às vezes confunde um pouco, né? Esses ricos, bilhardários, não sei o que. Não, tem gente ali que usa aquilo de forma super nobre, né? Super importante. Sim. Pastor? E Marcelino, sobre riqueza, nós temos experiência de pessoas ricas e que nos ajudaram muito. A primeira igreja
aqui renovada de Osasco, não tinha a mínima condição também de ter um templo, né? E Deus, numa visita que nós fizemos lá na Viriara com a mocidade, um homem que estava lá, ele ficou empolgado de ver assim a mocidade louvar a Deus, como foi louvado o nome do Senhor. Ele pediu que se poderia fazer uma visita aqui na nossa igreja, né? Eu falei que sim, a nossa igreja era uma igreja bem pequena, que era em cima, era na parte do primeiro andar. E essa nossa igreja tinha 5 metros, né, por 10, né, era 50 metros de comprimento. Esse homem foi visitar e ninguém sabia que era rico, né? Tão rico assim, né? Aí depois ele falou para nós assim, ficou preocupado porque a igreja era bem pentecostal e batia o pé, batia tudo. E aí ele acabou o culto, ele ficou desesperado, me chamou do lado e falou assim: rapaz, essa laje aqui não aguenta o que vocês estão fazendo, né? Eu ainda brinquei com ele: não, mas se quebrar aqui a laje, a gente cai dentro do mercado, né? Mercado Dias era. Aí eu falei: não, estou falando sério. Aí ele falou assim: vocês não têm algum terreno, alguma coisa para você construir? Aí eu falei: não, nós temos um terreno lá que estamos acabando de pagar, né? Aí ele falou assim: ah, tá bom, você faz visita? Eu falei: lógico que eu faço. Aí ele falou: vá na minha casa. Aí eu fui, o pastor Jobel, quando eu cheguei na casa dele assim, eu falei: nossa, mas será que é aqui mesmo, né? Era uma mansão, né? E ele chamava João Caipira. Falava totalmente bem arrastado, bem caipirado mesmo, sabe? Aí, quando acabamos de conversar, ele falou comigo, ela falou assim: olha, senhor João, nós falamos aqui, nós acabamos de pagar o terreno. Eu quero agradecer. Eu falei: não, melhor. Aí eu dei o endereço para ele, falou: onde que é o terreno? Tal lugar. Aí, quando nós chegamos ali na rua Júlio Silva, ele chegou com um moço, estava cheio de mato, né, o terreno. Aí ele olhou assim, falou assim para mim: como que você gostaria? Aí já fiquei mais assim, né? Ele foi lá, falei: ele vai dar uma oferta para a igreja. Né? Pensei comigo: vai dar uma oferta aí que vai ajudar, quem sabe, a comprar alguns milheiros, né? De blocos, né? Tijolo, né? Fiquei mais alegre. O pastor Jobel comigo. Aí ele falou assim: como é que você gostaria de fazer? Aí eu peguei um papel que estava no meu carro lá, peguei, fiz um rascunho, fiz um croquis, falei: ó, seria mais ou menos assim a igreja. Ele chegou e falou assim para o moço que estava do lado: agora é problema seu. Tó, se vira. Irmãozinho, 4 meses, ele montou toda a igreja para nós com 40 bancos. E eu achava assim, para mim, pastor Jobel, estou aqui, ó, a igreja aqui, ó. Então, Deus usa pessoas ricas para abençoar a igreja. O importante é saber aonde você está colocando a sua riqueza, se está em primeiro lugar ou não. Então, Deus tem levantado muita gente para abençoar muitas e muitas igrejas, né? Então, a riqueza tem que ser bênção na nossa vida, né? Mas o importante é você nunca colocar a riqueza em primeiro lugar. Em primeiro lugar sempre vai ser o Senhor. Amém. Amém. Agora o pastor Vani levantou a mão, depois o Edgar. Só uma coisinha, porque o importante não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem, né? Exato. Porque você vê muito pobre aí, que, vamos dizer assim, né, come mortadela e arrota caviar, né? Você vê muito pobre aí que não tem nada e é extremamente arrogante. Se acha o cara, né? Se acha o... E você vê muito rico extremamente humilde. Então, a questão do dinheiro não é importante, é exatamente o que você está fazendo, como você está vivendo com o que você tem, né? Como que tem sido a sua vida. Então, essa questão é exatamente como você vive, né? Não o que você tem. Exatamente. Edgar? Outra coisa também que nós estamos falando de pessoas ricas, servos de Deus, né? Estamos falando de pessoas que estão no Evangelho, pessoas que conquistaram de uma forma lícita tudo isso, né? Então, assim, a gente há de se observar e tomar muito cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Então, tem gente que, eu sou rico e aí eu vou ajudar e tal, e você descobre que aquele dinheiro é bastante complicado, né? Um dinheiro que não é lícito, a licitude desse ato de ajudar aí, né? A pessoas que vivem na ilegalidade, que vivem com problemas sérios,
e que também, não, eu quero ajudar. Peraí, calma lá, cara pálida, não, esse dinheiro é um dinheiro que não é um dinheiro abençoado, esse dinheiro foi fruto de coisas ilícitas, de frutos de coisas que, peraí, isso eu não quero, isso não misture as coisas, vai se converter e vai mudar a sua vida e a gente vai, né, vai pensar nisso tudo. Porque às vezes você fala, a pessoa chega aqui em casa e fala, eu quero te dar R$ 1 milhão para você reformar, é presente seu. Aí você, pô, peraí, mas sua vida está totalmente torta, você não quero R$ 1 seu, isso não é meu, não quero para minha vida. Então, assim, há de se pesar, né? Se esse dinheiro é lícito, se a pessoa está sendo mesmo uma pessoa guiada pelas coisas de Deus, né? Então tem que sempre ficar atento. Amém. Bom, então, para finalizar aqui esse bloco, né? E antes da gente entrar na leitura, agora na leitura da carta, nós vamos entrar no próximo domingo, né? Então, a gente, só para reforçar, essa carta estava sendo escrita lá em Roma, quando Paulo estava preso em Roma, né? Muitas vezes o pessoal confunde com a prisão de Paulo, né, em Filipos, que é o que a gente acabou de estudar, né? Então, não podemos confundir. E essa carta, né, ela é chamada no Novo Testamento, a gente já falou, que é a Carta da Alegria. E também a igreja de Filipos também é muito importante saber, porque ela era uma igreja muito importante, né? E Paulo se fixou lá na Europa em lugares muito estratégicos. Então, aqui, e essa primeira, a Filipos foi a primeira entrada do Ocidente ali, foi Filipos ali que foi fundada a igreja, né? E a igreja de Filipos, ela era muito importante e ela tinha um conhecimento, Paulo fala sobre que ela tinha um testemunho de dar e receber. Ela era uma igreja parceira, ela era uma igreja missionária, ela investia em obreiros, ela investia na evangelização. Isso daqui é interessante? Só que tem uma outra coisa interessante também que a gente vai comentar no domingo que vem, que, além disso, tem outras coisas que a gente precisa entender e se preocupar também. Ela era uma igreja parceira? Ela ajudava Paulo. Eles enviavam dinheiro para Paulo nas missões de Paulo. Eles ajudavam. Ajudavam Paulo lá em Roma, ajudou lá em Tessalônica, ajudou lá em Corinto. Então, e Paulo, nessa carta, ele agradece muito os irmãos. Mas, Paulo tem tanto mas, né? A gente sempre fala, mas... A gente vai ver isso a partir da semana que vem. Ela tinha problemas também. Tinha problemas com motivação. Como assim motivação, Marcelino? Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa, mas pela motivação errada. Às vezes a gente tem algumas coisas sendo feitas que a motivação está errada. Para que está fazendo aquilo? É para a honra e glória de Deus? É para você mesmo? Essa motivação também tinha problema. Tinha problema também de comunhão entre os irmãos. Tinha problema de vanglória também, sabe? Assim, pessoa que quer glória para si mesmo. Tinha também algumas panelinhas? Tinha. A gente vê que era uma igreja normal, né? Tinha lideranças que às vezes se opunham. Acontecia isso naquela época. Hoje não mais, né? Hoje não tem mais isso. Tinha disputas domésticas? Tinha. Disputa doméstica, que eu falo, é coisas assim, coisas internas da igreja, que não é o cerne da questão, mas tinha. Tinha alguns melindres pessoais? Tinha. Mas isso daqui a gente vai conversar mais para frente, porque também a gente precisa aprender, não só o que é certo, mas também o que é errado. A gente também tem que entender o que atrapalha a nossa vida com Deus, o que atrapalha a nossa evolução espiritual, o que atrapalha a divulgação do evangelho. A gente também tem que aprender tudo isso, né? Então, como agora só falta 5 minutos, vou passar aqui, passar para o pastor Vanderlei para fazer a oração, e aí no domingo que vem a gente começa a leitura propriamente dita da carta, tá bom? Pastor? Amém. Glória a Deus. E só para continuar aquilo que aconteceu na primeira igreja, é através desse homem, que é o João Caipira, e a dona Benedita, que era a esposa dele, e toda sexta-feira eles me levavam lá em Bragança Paulista. E lá em Bragança Paulista foi aberta uma igreja nossa, que está lá hoje, uma igreja abençoada lá. Então, começou na casa
do Dr. João Batista, que era um médico. Então, nós íamos toda sexta-feira, eles me pegavam em casa, levavam até em Bragança Paulista, na casa do Dr. João Batista, um senhor, e resultado não somente da construção da Igreja Renovada, mas também uma outra igreja foi aberta. Então, eu louvo a Deus também pela vida do João, seu João, da irmã Benedita, que através deles a primeira igreja foi abençoada, e também Bragança Paulista. Amém? Então, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Quando você começa a orar, Deus levanta até um ímpio para nos ajudar, né? É Deus fazendo a obra na igreja, né? E no momento certo. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito também na nossa igreja aqui, né? Nós não tínhamos mínimas condições para comprar e Deus levantou pessoa para nos ajudar e para a glória do Senhor. Nós temos hoje a nossa igreja quitada, né? É a nossa para a glória do Senhor que está emprestada, né? É do Senhor a igreja. Ela emprestou para nós por um bom tempo. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Pai amado, eu quero abençoar todas as pessoas que participam dessa Escola Bíblica Dominical. Pai amado, abra o nosso entendimento para entender a Tua palavra como ela é. Abençoe, Pai amado, os nossos professores. Meu Deus, e abençoe o culto de hoje à noite, Pai. Deus, que seja um derramado do Teu Espírito Santo. Que haja salvação, que haja libertação, que haja batismo no Teu Espírito Santo, Pai. Que essa noite seja mais uma noite onde o poder do Teu Espírito será manifestado na 4ª Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Usa, Pai, o pastor Caju com muito poder e autoridade. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por essa 1 hora de estudo bíblico, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. Paz do Senhor. Fica na bênção. Amém. Glória a Deus. Amém. Fica na bênção. Deus abençoe a todos. Amém.